Meu Deus, não fazem isso. O Procurador-Geral da República diz que as entidades portuguesas solicitaram o apoio de Angola no processo que envolve o empresário Álvaro Sobrinho. De acordo com Hélder Pita Gross, o pedido foi prontamente respondido, tendo acrescentado que a situação de Álvaro Sobrinho não pode ser colocada ao mesmo nível do que aconteceu com o antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu enviar este mês o ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola, Álvaro Sobrinho, o banqueiro Ricardo Salgado e mais 3 arguidos ao julgamento, validando assim na íntegra a acusação do Ministério Público. O Procurador-Geral da República esclareceu que Portugal é um país soberano, tem os seus instrumentos jurídicos e Álvaro Sobrinho é angolano, mas também tem a nacionalidade portuguesa. De facto, recebemos dos advogados ao Sobrinho a ver se nós podíamos, de alguma forma, agirmos em relação ou termos alguma intervenção no processo que vai ocorrer em tribunal. Portugal é um país soberano, que tem o seu argumento jurídico. O cidadão Álvaro Sobrinho é angolano, mas também tem a nacionalidade portuguesa. Tanto em Portugal é português, quando está em Angola é angolano. E nós colaboramos com as entidades portuguesas em algumas questões que eles colocaram-nos, através de uma carta rogatória que nós prontamente respondemos. E esperamos que essa resposta que nós remetemos possa de alguma forma contribuir para o julgamento. A situação não é a mesma que o anterior vice-presidente da República? Não, mas aquilo foi uma questão de Estado. Portanto, não podemos pôr as coisas no mesmo nível porque em relação ao Sr. Vicente foi uma questão do Estado. Foi o Estado angolano que solicitou essa intervenção. Um outro assunto abordado pelo Procurador-Geral da República tem que ver com o caso de Isabel dos Santos e o responsável disse que as autoridades angolanas continuam a aguardar que a empresária seja notificada no Dubai sobre a acusação que pesa sobre ela. Até agora continuamos a aguardar por algumas diligências que solicitamos ao Dubai e até o momento estamos a aguardar que haja resposta disso. Uma delas que é fundamentalmente a notificação à senhora Isabel dos Santos da acusação que pesa sobre ela. Portanto, essa é a diligência fundamental. Relativamente ao processo do antigo vice-presidente da República, o Procurador-Geral da República assegurou que o Ministério Público continua também a trabalhar sobre o mesmo processo e acredita que está no bom caminho. Estamos a trabalhar nele e acredito que estamos num bom caminho e teremos alguma resposta dentro de pouco tempo. Este ano ainda podem ser dadas essas respostas? Como? Este ano ainda podem ser ouvidas essas respostas em relação aos dois casos de Isabel dos Santos e Manuel Vicente? Bem, quando se trata de cooperação internacional, nós não podemos dar a resposta porque dependemos da resposta que vem dos outros países. O Procurador-Geral da República prestou estas declarações à imprensa à margem do lançamento do Manual de Ação contra o Tráfico de Seres Humanos para profissionais do sistema de justiça penal no nosso país. Dr. Albino Paquiço, vamos fazer 3 em 1 nesta matéria. Antes, boa noite, bom regresso. Boa noite, obrigado. Vamos começar a olhar para a questão de... Estas foram as declarações de Hélder Pita Gross, começando sobre aquilo que foi dito em relação a Álvaro Sobrinho. Questionou-se se era possível fazer-se com Álvaro Sobrinho o que foi feito com Manuel Vicente, mas o Procurador-Geral da República justificou que Manuel Vicente tratou-se de um caso de Estado, até porque naquela altura era vice-presidente da República, uma situação que não se aplica a Álvaro Sobrinho, mas tudo indica que vai a julgamento. Pois, tudo indica que sim. Boa noite, Leda. Boa noite ao Bali, boa noite aos telespectadores. Pois, tudo indica que sim. Mas, Leda, aqui nós temos de ter em conta que, para todos os efeitos, portanto, Álvaro Sobrinho desempenhou funções aqui como bancário de 2001 a 2012 e, portanto, tem residência também fixada em Angola. Ou seja, é mais angolano do que português, embora não se coloque nestes termos. É mais angolano do que português? Neste caso concreto, a ideia que quero passar é que seja mais angolano do que português. E por que é que diz isso, doutor? Uma razão simples, porque a maneira como foi tratado em Portugal
o próprio processo que envolve Álvaro Sobrinho, do qual é acusado de 18 crimes, era mais, portanto, com um pendor bastante racista relativamente aos portugueses que estavam envolvidos no mesmo crime. Mas por que diz isso? Só tenha em conta que Álvaro Sobrinho foi a única figura neste processo que decorre em Portugal que teve, portanto, digamos assim, a medida de coação mais gravosa, que é a retenção do seu passaporte angolano e, portanto, a proibição de saída do espaço Schengen. E todos os outros, portanto, portugueses envolvidos na mesma suspeita de crimes, nas mesmas acusações, tinham a liberdade como se nada disso tivesse acontecido. Como se não tivessem estado envolvidos em crimes. Então, Mas podemos olhar para as acusações que pesam sobre Álvaro Sobrinho. Não, podemos. São 18 e são acusações graves. São acusações graves. Não... E lesou a vida de centenas de portugueses. Pois, mas ele dos crimes que ele é acusado, se é relativamente ao Banco Espírito Santo, isso tem que ser julgado aqui. Pese embora tenha ramificações em Portugal. Por que é que teria de ser julgado aqui? Daí que não, porque a falência dos 400 e tal milhões de que se fala no banco foi aos angolanos, não foi em Portugal. São duas coisas diferentes. Daí que portanto, a Procuradoria-Geral Portuguesa... Sim, mas a Procuradoria-Geral Portuguesa ter pedido cartas rogatórias a Angola, Angola respondeu prontamente. E eu acredito que o processo vai a julgamento, certamente. Sim. Mas tem que haver igualdade de tratamento entre as figuras. Não estou a falar propriamente da suspeita que pende sobre ele. Que se há acusação, as pessoas têm que responder, não há sobre isso. Agora, tem que haver igualdade de tratamento, o que não estava a haver neste processo. Daí que me pareceu positivo ter-se respondido, portanto, rapidamente ao próprio processo do Álvaro Sobrinho e alguma coisa se tratará também com as autoridades judiciais angolanas. Não é comparável com o Manuel Vicente, não é comparável, porque, aliás, o Dr. Pitagros foi muito claro em dizer que Manuel Vicente, nesta altura, foi vice-presidente do nosso país. Agora, um assunto, e muito rapidamente, para passar a palavra à Leda, que é, nós temos que ter atenção a isso. Eu fui ler os documentos e fui ler também as amnistias que houveram. Nós tivemos uma amnistia em 2015. E nos crimes económicos, nos crimes de natureza económicos praticados no nosso país, em 2015, ainda na altura, o presidente José Eduardo Santos Vivo decretou uma amnistia e aonde estava incluído, me parece, o engenheiro Manuel Vicente. Embora o caso de que nós falamos aqui, quando ele vem para Portugal, foi do juiz Orlando, que se diz que terá, o engenheiro Manuel Vicente terá corrompido com 730 e tal mil euros. Agora, o caso uma vez estado aqui no nosso país, eu não quero crer, e as minhas fontes me dizem, que o engenheiro Manuel Vicente não está acusado de nenhum crime aqui no nosso país, internamente. Portanto, eu acho que há aqui que haver esclarecimento para perceber se algum processo está a decorrer relativamente ao engenheiro Manuel Vicente, é preciso esclarecer qual. Porque, o Dr. Helder Pitagros diz que o processo está num bom caminho, referindo-se ao processo que envolve o ex-vice-presidente da República. Exatamente. Aí era preciso existe um processo que está num bom caminho, partimos do princípio de que existe efetivamente este processo. Pois era preciso saber, o que era preciso era saber qual é esse tipo de processo que decorre aqui em Angola relativamente ao engenheiro Manuel Vicente. Então significa que na próxima oportunidade os jornalistas devem colocar esta questão? Era muito importante, Leda, era importante isso, né? Para nós percebermos. Talvez eu não tenha toda a informação, certamente o meu colega terá, mas se ele é acusado de algum crime aqui no nosso país, tem que se dizer qual dos crimes. Porque em 2015 houve uma amnistia dos crimes de natureza económica, onde ele estará incluído, se é que tivesse cometido algum crime desta natureza. Portanto, não sei, eu deixo aqui esta pergunta no ar. Por fim, a Isabel dos Santos, eu penso que é bom esperar uma resposta dela. Porque a Isabel dos Santos tem que colaborar com a justiça. Mas nós temos que ter aqui, Leda, algo muito importante. E sabe que eu venho de Portugal, estou a vir agora de Portugal. Os portugueses são muito bons em tudo o que fazem. Tenho todo o respeito por todos, pelo sistema judiciário, tudo. Mas nós temos que poder defender os nossos. E eu vou repetir aqui uma defesa que eu sempre faço aos nossos angolanos, que é, nós tivemos vários empresários angolanos que têm dupla nacionalidade angolana e portuguesa. Mas quando é na hora da defesa, Portugal defende os portugueses.
Portugal defendeu os portugueses na FAC, que é onde a Isabel tinha a maioria. Portugal defendeu os portugueses no caso das participações da Sonangol. Portugal está a defender Portugal com a banca, que comprou os 45% que a Isabel tinha no Eurobic. O Eurobic, a Isabel dos Santos constituiu o Eurobic não existia. Eu acho, Leda, que nós temos que ter a capacidade de dizer: temos que combater a nossa corrupção, que é aqui a nossa corrupção. Mas nós não podemos perder os nossos empresários e a nossa riqueza, porque no final a riqueza fica em Portugal. A riqueza fica lá, que é um dinheiro que podia vir com processos amistosos. A riqueza fica em Portugal. E nós não podemos nos dar o luxo de perdermos estas figuras, que muitas delas constituíram o capital que têm com o dinheiro público. E a minha pergunta seria: e quem é que não constituiu o capital que tem com o dinheiro público aqui? Quem é? São muito poucos. Portanto, eu acho que os processos estão a decorrer, mas se nós vamos a tempo É verdade que também o presidente disse: tragam isto amistosamente. As pessoas também não aceitaram, mas não se pode desafiar a justiça. Mas é sempre possível nós encontrarmos uma forma de recuperarmos o nosso capital para vir aqui, porque está a ficar no estrangeiro. É muito dinheiro que está a ficar lá. É muito dinheiro. Doutor Balixionga, vamos ouvi-lo também. Boa noite. Começando pelas notas dadas pelo Procurador-Geral da República em relação ao empresário Álvaro Sobrinho. Vai ao julgamento, é acusado de vários crimes, são 18 crimes considerados graves, e vai ao julgamento. Os seus advogados estiveram em Luanda a solicitar a intervenção do governo angolano. Hélder Pitagros já disse que responderam à carta rogatória e que Angola fez aquilo que esteve ao seu alcance em relação a este processo. Boa noite, Leda. Boa noite, Paquice. Boa noite aos telespectadores e os internautas. Leda, eu gosto deste pronunciamento. É um pronunciamento muito pontual, também muito eficaz no conteúdo. Por quê? Porque não é expectativa de ninguém, pelo menos aqueles que entendem o direito e compreendem a presunção de inocência como um princípio basilar do Estado de Direito e da Justiça, que o procurador se pronuncie em detalhes sobre cada um dos processos. Passou informação genérica no sentido de dizer aos angolanos: os processos continuam e, portanto, a atividade da justiça continua, e no seu tempo as informações vão aparecer. E vão aparecer no seu tempo. Por quê, Leda? Porque é importante que o procurador não traga na praça pública, aliás, ninguém ligado ao processo traga na praça pública detalhes do processo, porque neste momento gozam todos de presunção de inocência e é preciso salvaguardar isso. Depois, o processo é também o processo das partes. E, bem, eu compreendo o que o meu colega do painel diz, e em relação a Portugal até com alguma surpresa, porque normalmente o que se diz é que a justiça portuguesa é muito mais justa do que a justiça angolana. Agora querem que a justiça angolana, quer dizer, faça a justiça, e o que é contraditório. O meu pensamento e a minha ideia é que, na condição de Álvaro Sobrinho, ele pode ser julgado em Portugal, sim, porque é cidadão português. E quero crer que os advogados, quando vieram a Angola, terão percebido alguma possibilidade da intervenção do Estado angolano e, portanto, o Estado angolano respondeu naquilo que são as suas responsabilidades. Por quê, Led? O Estado angolano não é parte. Não, o Estado angolano não é parte. Portanto, o Estado angolano vai fazer, em relação a estrangeiros e a angolanos, aquilo que é a sua parte, aquilo que é a sua responsabilidade. E responder à carta é a sua responsabilidade. Em relação a outras questões, nomeadamente o processo que envolve o ex-vice-presidente. O ex-vice-presidente também já ficou claro. É uma questão de Estado e claro que existem entidades que têm foro próprio. Para além de terem foro próprio, também têm benefícios, também têm a tal proteção especial do Estado. Quando eu digo proteção especial, não significa que os cidadãos não estejam, mas eu também acredito que a justiça portuguesa também é justa e, portanto, Álvaro Sobrinho, acompanhado e defendido pelos seus advogados, terá no final das contas a justiça feita. Se não tiver, vai recorrer até
até as últimas possibilidades. O que é que eu quero também dizer quando aqui se levanta as questões raciais? Podemos sempre levantar essas questões, mas são muito subjetivas. Por quê? Porque mesmo numa coparticipação, a responsabilidade de cada um é diferente. E, portanto, Álvaro Sobrinho, ao pesar sobre ele uma medida de coação mais pesada que a dos outros, provavelmente os indícios tenham indicado no sentido de que na coparticipação a responsabilidade dele tenha sido maior. Do ponto de vista jurídico é o que se pode dizer. E pronto, em relação à engenheira Isabel dos Santos, também eu corroboro com Paquice que, aliás, nós temos de facto soberania, e a soberania é sobre os nossos cidadãos. Sim, sim. E eu quero crer que o Estado não está a perseguir pessoas, só que também temos de ser, e como disse, transparentes o suficiente para não pensarmos que alguns podem ser julgados e outros não podem ser julgados só por terem sido empresários ou coisa parecida. Nós temos que responder por aquilo que fazemos e aguardar então, porque tem o direito de se defender, aliás, goza do princípio da presunção de inocência, vamos esperar que ela use esse direito de se defender e para Mas essa depois... espera já dura algum tempo. Mas lei da justiça é mesmo isso. Aliás, quando os jornalistas, sabe que há um jornalista que pergunta, ainda este ano vamos ouvir algum pronunciamento, é porque o tempo das pessoas é diferente do tempo da justiça. A justiça não usa um relógio igual ao nosso de 24 horas, não. O relógio da justiça é o relógio das fases. As fases têm que estar completas. Aliás, quando nós falamos do julgamento justo, da ampla defesa, é dessas coisas que estamos a falar. Se eu sou acusado, eu tenho de ter tempo para me defender. E o processo na justiça é mesmo assim. Portanto, temos que ter paciência. Agora, é importante, volto a repetir, que a Procuradoria-Geral da República vá de tempo em tempo passando essa comunicação, até porque, Leda, se essa comunicação não aparece no espaço público, depois começam as especulações. Obrigada. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,